Saudação, gente bonita. Hoje é 11 de janeiro de 2025, sábado. Como é o dia do meu aniversário, eu penso que eu devo começar com algumas reflexões mais profundas antes da gente entrar no assunto de verdade, que é o grande, o enorme problema resultante do fim do sistema Westphalia. A primeira reflexão é a que foi dada pelo Pepe Mujica, quando ele disse que não vai mais tratar o câncer e que, enfim, ele está morrendo e que os guerreiros precisam descansar. É uma reflexão profunda, muito profunda, e eu não preciso fazer ela por você. Você é capaz de fazê-la sozinho, e a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Inclusive, nesse sentido, que eu muito sinceramente penso que a gente não é imune ao erro, não é imune à falha. Por isso a gente tem que aceitar as falhas dos outros, não os crimes, as falhas dos outros. A gente deve ser rigoroso com as falhas apenas de nós mesmos. Mas, reparem bem, falhas. Não digo necessariamente crimes. A minha opinião sobre o fato de que o crime deve ter um castigo é conhecida. Eu não compartilho do ideário burguês do abolicionismo penal, muito pelo contrário. Eu acho que ele é mais uma armadilha do tipo onguismo, verdismo, wokismo, identitarismo. Ele é só mais uma armadilha do liberalismo burguês. É a armadilha agora em voga, né? Abolicionismo penal. Os comunistas cor-de-rosa adotam essa premissa, né? Do abolicionismo penal. Os países socialistas, experiências socialistas vitoriosas, não. Até comentei. A pena para, por exemplo, tráfico de drogas em Cuba, na China, na República Popular Democrática da Coreia, no Vietnã e no Laos, é a mesma. Essa é a pena para tráfico de drogas nesses países socialistas. Não se pratica abolicionismo penal em países socialistas. O abolicionismo penal é uma falácia burguesa e liberal. E eu também gostaria de lembrar a vocês que, nós temos dois países basicamente idênticos. São monarquias, são nações muito ricas, baixa desigualdade, excelentes índices de educação. Só que um adotou o abolicionismo penal e a outra não. A que adotou é a Suécia. O que não falta vídeo mostrando o inferno que a Suécia se tornou é brincadeira. Tá aí no YouTube aqui mesmo, para quem quiser pesquisar. Tá cheio de brasileiro, inclusive, falando que vai sair, que a Suécia virou um inferno na Terra. Porque caiu nessa falácia, né? A falácia do abolicionismo penal. E o Japão? O Japão não adota mesmo o abolicionismo penal. O Japão não adota mesmo. Também está cheio de depoimento explicando como é que é o sistema penal japonês. Inclusive, um desses dois países é sionista, apoia Israel. O outro país, os cidadãos israelenses têm dificuldade de se hospedar, de comer, porque as pessoas, as empresas, se recusam a servir cidadãos israelenses. Adivinha qual país é o que adota o abolicionismo penal e qual é a nação que pune criminosos? Se é a que passa pano para o Estado de Israel ou se é a que trata os sionistas como os criminosos que eles são. Então, antes de qualquer coisa, Palestina livre. Palestina livre, do rio ao mar. A partir disso, agora a gente pode continuar nossas reflexões mais geopolíticas. Bom, pessoas,
O sistema Westfália. Vamos falar um pouquinho sobre a paz de Westfália. A questão foi o seguinte: a Primeira Guerra Europeia Generalizada foi a Guerra dos 30 Anos, que terminou em 1648. Foi uma guerra longa, penosa, muito difícil, com consequências dramáticas para a Europa. E para que não acontecesse outra, chegou-se a paz de Westfália, que reconhecia o Estado Nacional como ente da geopolítica, não mais o monarca, mas o Estado Nacional. Então, o objeto da geopolítica passava a ser o Estado Nacional, não mais o rei, não mais o monarca, não mais o governante, mas o Estado Nacional. E que o Estado Nacional e as fronteiras do Estado Nacional deveriam ser preservadas. Perfeito? Isso foi a paz de Westfália. É mais ou menos como se fosse uma lava-jato ao contrário. O que a lava-jato fez, né? Com o apoio do TRF4. Destruiu empresas, destruiu setores inteiros da economia nacional. A indústria do petróleo, construção naval, construção civil. O Brasil estava muito bem posicionado nessas indústrias. Tinha grandes empresas, players com capacidade e competência globais. Foi tudo destruído graças à Lava Jato. A Lava Jato argumenta que recuperou não sei quantos bilhões. O que ela não argumenta é que o prejuízo que ela causou foi muitas, foi dezenas de vezes maior do que o dinheiro que ela supostamente recuperou. Ela destrói empregos, ela destruiu empregos, ela destruiu a economia brasileira, ela destruiu a nossa democracia. A Lava Jato possibilitou o golpe de Estado que levou Michel Miguel Temer à presidência da República. A Lava Jato levou à prisão ilegal do Lula. A Lava Jato levou o golpe contra a presidenta Dilma. Então, levou à ascensão do Bolsonaro. Inclusive, os principais nomes da Lava Jato se tornaram membros do governo Bolsonaro, o que evidencia uma prática evidentemente criminosa que aconteceu, né? E, enfim, a paz de Westfália, assim como uma sociedade minimamente civilizada combate e prende os empresários, mas preserva as empresas, a paz de Westfália combate os governantes, mas preserva as fronteiras nacionais. Como nós dissemos, a lei de 1948. E ela durou uns 350 anos. Quem destruiu o sistema Westfália foram os Estados Unidos da América, quando da guerra contra a Iugoslávia, especificamente a Sérvia. Os Estados Unidos da América destruíram a Iugoslávia. Da Iugoslávia brotaram Sérvia, Croácia, Eslovênia. Até aí quase tudo bem. Mesmo a gente considerando que a Croácia, durante a guerra contra a Sérvia, tomou territórios historicamente sérvios. Inclusive aquilo onde nasceu o sérvio Nikola Tesla. Surgiu Montenegro, aí já começa a encrespar. Bósnia e Herzegovina, que na prática hoje é uma nação dividida entre a República dos croatas e muçulmanos bósnios e a República Cíprica, que é um território ocupado ilegalmente, administrado ilegalmente pela ONU, ou seja, pela OTAN, pelos Estados Unidos. Também a Macedônia do Norte foi criada nessa época. E o auge da arbitrariedade, da ilegalidade, foi a criação de Kosovo. Inclusive, a criação de Kosovo foi um mais completo absurdo
o parlamento kosovar, o parlamento simplesmente decidiu que Kosovo era independente. Não houve consulta popular, não houve. O parlamento kosovar, instigado pela OTAN, instigado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, se declarou independente. E esses mesmos países que reconheceram a independência kosovar não reconheceram o plebiscito legal e aprovado por um grande percentual da população, no qual a Crimeia, território historicamente russo, que só deixou de ser russo por causa do imbecil em 1957, Crimeia decidiu voltar para a Rússia. E aí essas mesmas nações da União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN iniciaram a prática de sanções contra a Federação Russa, porque a população da Crimeia decidiu voltar a fazer parte da Rússia. Os mesmos entes que disseram que tudo bem, o parlamento kosovar decidiu que o território onde surge a Sérvia, território mais ancestral da Sérvia, a partir daquele momento seria uma nação independente. Nunca existiu o Kosovo. O Kosovo foi uma nação inventada. Nunca existiu o Kosovo. Foi um país inventado. E como o parlamento decidiu que sim, tudo bem. Então a paz de Westfália morreu na Iugoslávia. Os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN mataram a paz de Westfália. Vladimir já era presidente da federação e ele é formado em direito internacional, e a formação intelectual dele é direito internacional. Vladimir, essas são imagens, cara, Belo Horizonte, vou falar para vocês, Belo Horizonte e Curitiba, as duas únicas capitais brasileiras que de fato dá para você morar, né? Belo Horizonte e Curitiba. Mas voltando ao assunto, Vladimir alertou que o mundo pagaria muito caro pelo precedente. O mundo pagaria muito caro pelo precedente. Tem um episódio nos Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, no qual um personagem, Ivan Karamazov, num diálogo lá, argumenta-se que se Deus não existe, tudo é permitido. Muitas reflexões foram feitas a partir disso, concordando ou discordando. Ok. No mesmo sentido, eu quero chamar a atenção sobre isso, se o sistema Westfália não existe, tudo é permitido. Inclusive, os Estados Unidos invadiram a Groenlândia, porque os Estados Unidos têm 336 milhões de habitantes e a Groenlândia tem 57 mil. Então é a lei do mais forte, a lei do cão. Se a paz de Westfália não valeu para a Iugoslávia, se o sistema Westfália não valeu para a Iugoslávia, e o mundo inteiro ficou calado, um silêncio cúmplice ou covarde, é difícil saber qual é mais nocivo, né? Dos silêncios, se aquele provocado pela cumplicidade ou aquele provocado pela covardia. Mas o preço desse silêncio nós estamos pagando. Na verdade, nós vamos começar a pagar. Nós estamos vendo o preço desse silêncio. Se os Estados Unidos resolvem invadir a Groenlândia, o Canadá eles não vão invadir, né? Eles não ganharam guerra do Afeganistão, não vão ganhar guerra do Canadá. Não vão. Eles tentaram conquistar o Canadá já, não conseguiram. O país é muito frio. Os soldados americanos são ruins, ainda mais na neve, espaços amplos. Eles não sabem lutar. Por isso que a última guerra que eles venceram foi contra a Granada, há uns 50 anos atrás. Granada é uma ilhazinha, pouco mais populosa que a Groenlândia, que é uma ilha grande, mas que quase não tem gelo. Quase não tem gente, perdão, gelo tem demais. Então, a última guerra que os Estados Unidos de fato venceram foi contra a pequena ilha de Granada. Cara, eu adoro a arquitetura do Niemeyer. Voltando, foi a última guerra que os Estados Unidos de fato ganharam, foi contra a Granada.
Então, eles agora estão pensando em outra guerra contra a ilha, muito pouco populosa, para ganhar, né? Para o Trump falar de guerra dele. E muita gente ficou espantada com a Turquia invadindo o norte da Síria. Não ficaram espantados com Israel invadindo o Líbano. Não ficaram espantados com Israel, que já tinha invadido o Golã, invadindo mais territórios do sul da Síria. Isso que Israel faz não espanta ninguém. Israel pode propor o grande Israel e está tudo certo, está tudo bem. As regras valem para a ordem baseada em regras. E a regra é o que a ordem decide que é. E é isso. Não existe direito internacional. Existe ordem baseada em regras. Isso é o que existe. Essa praça é da liberdade. Pepe Escobar teve aí recentemente. Trocou as ideias com as pessoas. Vamos até aproveitar isso. E, bom, nós ganhamos, né? Obrigado, Maristane. Nosso presente de aniversário, muito obrigado. Vamos lá? Vamos continuar. Depois desse som do seu moço que fica tocando. Isso é clarinete? Não sei que instrumento musical é esse. Sei que eu gostei demais. Eu gostei muito. Sabe? Uma praça onde as pessoas podiam, sábados, ouvir música. A arte liberta. A arte de verdade, gente, não é a linguagem, a comunicação, não é a razão, não é a inteligência, não é a memória. É a arte que nos separa dos animais. É por isso que a extrema-direita odeia tanto a arte, né? Faz sentido Milei estar destruindo o cinema argentino muito premiado. Faz sentido o ódio que o Bolsonaro devotava. Meus dons de cinegrafista aí. Os artistas de arte. Faz sentido os bolsonarentos se levantaram contra a arte. Que é ela que nos separa, o que nos distingue verdadeiramente dos animais. É ela. Viva a arte, então. Viva cada artista. Vamos continuar. Então, o sistema Westphalia, voltando ao assunto, ele nos separa da barbárie. É a última fronteira da civilização. E todos ficaram calados por covardia, leniência ou cumplicidade, quanto os Estados Unidos da América e antes dele o Estado de Israel destruíram o sistema Westphalia. Houve silêncio cúmplice. Esse mesmo silêncio que a gente ouve, porque o silêncio grita, enquanto Israel está tirando a vida de centenas de milhares de pessoas, né? Nesse exato momento. Crianças, mulheres estão perdendo a vida por fome, por frio, por bombardeio, incineradas, queimadas, atacadas, alvejadas, na frente das câmeras de televisão. Eu me pergunto onde estavam as pessoas que perguntavam como ismo foi possível. Como foi possível aos europeus fazer o que eles fizeram entre 1933 e 1945. Como foi possível? E o interessante é que entre 1933 e 1945, muita gente podia argumentar que não sabia. Agora não. Permite-se a mesma coisa, só que todos sabem. Está passando ao vivo, não nas câmeras de TV. A revolução não será televisionada. E o genocídio das populações indígenas, como é o caso da população palestina, que descende dos antigos hebreus, que descende dos cananitas, que descende da civilização natufiana, será televisionado? Não. Não.
Ele não será televisionado. Ele vai passar nas redes sociais, nas plataformas digitais, mas a televisão não vai mostrar. Se mostrar, é para dar desculpa para o genocida, o Estado genocida. E essas pessoas se perguntaram onde estava a humanidade entre 1933 e 1945. A mesma Hollywood, que agora está pegando fogo, está sendo incendiada. Cara, deixa eu ver se eu acho a imagem. Aqui, Los Angeles. Hollywood está por aí, incendiada, queimada. Um cara, inclusive, que pediu que não se poupasse os palestinos, que não houvesse cessar-fogo, a casa dele foi incendiada. Mel Gibson, que nega a mudança climática, também teve a casa incendiada. Kamala Harris, a casa dela fica nessa região. Negacionistas climáticos, da mudança climática. São os Estados Unidos da América. Los Angeles está ficando isso. Mais ou menos o que Gaza, mais ou menos o que sobrou de Gaza é o que está sobrando de LA, de Los Angeles, né? Meu finado pai, Duílio, que Deus o tenha em sua santa e infinita misericórdia, dizia que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Os nossos irmãos muçulmanos, eles dizem que Deus se proibiu a injustiça. Prejuízos causados em Los Angeles pelo fogo, 57 bilhões de dólares, é o mesmo prejuízo causado em Gaza. A diferença é que o fogo em Los Angeles cobrou a vida de 10 pessoas até agora, enquanto os israelenses em Gaza cobraram a vida de 200, 300 mil pessoas. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe o que está acontecendo. E a gente sabe do silêncio cúmplice. Silêncio cúmplice a gente sabe da imprensa, da ONU, dos Estados Unidos, da Europa. A gente conhece o silêncio cúmplice deles. Do Ocidente, né, da ordem baseada em regras. Essa Hollywood fez vários filmes, né, sobre o que os europeus fizeram entre 1933 e 1945. Eu me lembro de Ben-Hur, do Menino do Pijama Listrada. Eu me lembro do Pianista, do filme que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro, A Vida é Bela. Né? Hollywood sempre fez muitos filmes sobre o que os europeus fizeram entre 1933 e 1945. Não que Hollywood se importe com as vítimas, porque Hollywood nunca fez um filme sobre o que os belgas fizeram na República Democrática do Congo e que custou a vida de 12 milhões de congoleses. Não é um filme sobre isso. A Whoopi Goldberg, que levantou essa questão, ela foi cancelada e sumiu de Hollywood. Não tem mais espaço para ela lá. Porque ela fez essa pergunta que eu estou fazendo agora. Por que tantos filmes sobre os 6 milhões e nunca nenhum filme sobre os 12 milhões? E ela nem perguntou sobre os 300 milhões de indianos que perderam a vida para que os ingleses fizessem a Revolução Industrial entre 1783 e 1948. Ela nem perguntou sobre a vida de 300 milhões de indianos, sobre a vida de 100 milhões de ameríndios, sobre a vida de 100 milhões de chineses. Não, a vida desse meio bilhão, Hollywood não fez filme sobre eles. Fez sobre os 6 milhões. Que, curiosamente, né, tem uma representatividade muito alta em Los Angeles. Tudo bem para Hollywood. Só que o fogo pensa de uma maneira diferente. Né? A natureza, ela é o que ela é, independente do que a gente acha que ela seja, do que a gente crê que ela seja. Paz de Westfália. É ela que impediu os Estados Unidos de tentarem conquistar a Groenlândia.
Agora, a única coisa que existe entre os Estados Unidos e a Groenlândia, agora que impera a barbárie, é a Rússia. Ironicamente, né, a Rússia já se dispôs a ajudar a Groenlândia, no caso dela ser invadida por uma nação estrangeira. E é interessante, nós já falamos que os americanos lutam muito mal, né? Eles só vencem nos filmes. Fala em negacionista, vocês se lembram do tanto de filme de americanos salvando um monte de doenças terríveis? E aí você tinha um herói, mais uma mocinha, eles procuravam o paciente zero, achavam o paciente zero, desenvolviam a vacina em poucas horas, e aí vacinavam e o mundo estava salvo. E aí quando apareceu uma pandemia de verdade, bom, o paciente zero, que provavelmente era um soldado americano, que estava nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, nunca foi localizado. A vacina até foi desenvolvida, mas algumas empresas, ou Pfizer, fizeram um serviço muito, né? Enfim. E a população dos Estados Unidos nem quis se vacinar e 1 milhão de pessoas perderam a vida. Eles não vão fazer mais filme de epidemias tão cedo, né? Porque o mundo viu de maneira estupefacta que eles não têm SUS, que eles não acreditam em vacina e que eles disseminaram a doença pelo mundo, né? Enfim, Hollywood em Los Angeles, braço do poder ideológico dos Estados Unidos. Hollywood não só filmes, Hollywood Netflix, Hollywood DC Comics, Hollywood... Qual que é a concorrente do DC Comics? Marvel, né? Aqueles que fazem filme para adolescentes de 20 anos, adolescentes de 30 anos, adolescentes de 40 anos. Filmes de Aranha 1, 2, 3, 4, 5, porque não tem mais criatividade, tem Aranha Verso. E várias linhas dentro da aranhosfera. Que coisa ridícula. Hollywood. Capital do lixo cultural. Que divulga esse lixo para o mundo, está incendiada. Está pegando fogo. Igual Gaza está pegando. Só que não por bombas lançadas por israelenses. Por um produto daquilo que eles mesmos negaram. Que é a mudança climática. E tem uma empresa que é dona das águas de Los Angeles, né? E aí a gente viu coisas tipo a diferença tecnológica entre China e Estados Unidos. Deixa eu mostrar. A mesma imprensa hollywoodiana que mostra a cidade deles pegando fogo não fala sobre Gaza, né? Não, eles não tocam no assunto de Gaza. Eles mostram Hollywood pegando fogo. Porque tem muitos milionários, muita gente famosa. Eu nem sei se eles estão mostrando esses mexicanos aí que estão indo nos Estados Unidos, aos Estados Unidos para tentar ajudar eles. Não deve mostrar não, né? Os Estados Unidos se autorreferenciam. O Ocidente cria ciências inteiras para falar de si mesmo. A economia, essa farsa, a psicologia, a psicanálise. Cria religiões, os evangélicos, para falar de si, para si e de si, que só serve para si, contra os outros. Eles ignoram. Ignoram Gaza, ignoram o Líbano, ignoram a Síria, como ignoraram a Índia, ignoraram a China, ignoraram as Américas. Tudo que não é espelho, eles ignoram. Ignoraram a paz de Westfália, ignoraram o sistema Westfália, ignoraram em desfavor da Rússia, ignoraram em desfavor da Iugoslávia, em desfavor da Sérvia, em desfavor do Líbano, em desfavor da Síria. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Agora, diante desse espaço sagrado que é o Mercado Central de Belo Horizonte, um dos lugares mais extraordinários para uma pessoa conhecer. É o maior mercado público da América Latina, né? Cara, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eles não vão tentar invadir a Groenlândia. Porque se eles fizerem, o Irã falou que vai estar lá. E a Rússia falou que vai estar lá. E aí não dá para fazer guerra hollywoodiana. Não dá.
Mas não dá mesmo. Não vão invadir o Panamá. A Venezuela vai estar lá. Eu critiquei muito Maduro. E eu errei. Errei porque minha crítica estava centrada no aspecto econômico. E a luta é política. Por isso eu, Leider Líquido da Silva Só, no dia do meu aniversário, admito que errei. Na frente de todas essas pimentas magníficas, eu admito que errei. Porque não é uma questão econômica. Muita gente me disse, Leider, o problema não é econômico. Eu falava, tá, não é só econômico. O Maduro é um péssimo administrador. Não sei se ele é um péssimo administrador. Ele priorizou a defesa do país dele. Teve um custo econômico altíssimo, mas ele priorizou a defesa do país dele. O exército, diferente dos nossos mamateiros traidores, o exército dele está com ele e com o povo dele. Ele fez um bom trabalho e eu não reconheci isso. Errei. Acho que nada melhor para encerrar o vídeo em comemoração ao meu aniversário do que reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu falhei. Maduro estava certo. Defende primeiro a pátria. Uma pátria só será rica se for livre. Maduro priorizou primeiro a defesa da pátria. Isso que pode salvar o Panamá no fim. E eu não entendi isso. Então eu agradeço aos meus 48 anos por ter finalmente conseguido entender. Obrigado a todos que tentaram me alertar. Desculpa pela minha teimosia. Errei, falhei, mas ganhei este presente. Ciência de que a gente pode estar errado, mas que o Maduro está certo. Viva a Revolução Bolivariana!